de mandar a rota para fazer uma limpa no PCC em São Paulo. Vamos lá, eu nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Deputado, você defende liberdade de expressão sem limites? Vou contextualizar. Uma declaração mais antiga, né, que gerou polêmica, o senhor defendeu o direito de existir dos países nazistas na Alemanha. Eu quero saber aqui no Brasil se o senhor acha que as pessoas têm o direito de falar o que quiser na internet. Eu falo isso porque na internet se pratica crimes de ódio e também se publica notícias que são inventadas, não vou nem dizer falsas, são notícias inventadas deliberadamente que podem manipular a população. Mas o senhor continua defendendo a liberdade de expressão sem limites? Vamos lá, eu nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Isso sequer seria possível ter. Partidos políticos nazistas. Também nunca defendi partidos políticos nazistas na Alemanha, né? O que eu defendi foi que as pessoas pudessem ter acesso aos documentos históricos do nazismo, justamente para que, entendendo a atrocidade que foi o nazismo, não só ele continue sendo criminalizado, nunca defendi a sua descriminalização, mas que as pessoas entendam a perversidade do que foi, a verdade do que foi o Holocausto, porque infelizmente no Brasil você tem a banalização do Holocausto e da pecha de nazista, né? Muitas vezes, e você vê isso principalmente por parte da esquerda, quando você diverge, né, das políticas públicas de esquerda, você é taxado de fascista e de nazista. Isso diminui o peso histórico do que foi o nazismo, do que foi o Holocausto, porque não existe paralelo de uma divergência política dentro do âmbito democrático do Brasil, de você colocar a pecha de que uma pessoa defende um genocídio industrial em massa sem paralelo na história, tá? Então, esse é o ponto. Segundo, nunca defendi liberdade de expressão irrestrita, inclusive nos próprios Estados Unidos, em que é o país que concede, né, a maior amplitude de liberdade de expressão, inclusive injúria e difamação, por exemplo, não são crimes nos Estados Unidos, mas ainda assim, lá como direito constitucional, não é irrestrito, e o exemplo mais comumente utilizado na doutrina é que nos Estados Unidos não existe o direito de você dentro de um cinema gritar fogo, né? Porque você vai causar perigo e dano para as outras pessoas, ainda que isso em tese estivesse abarcado aí na liberdade de expressão. Aqui no Brasil, e eu defendo uma doutrina que é mais compatível com o nosso ordenamento jurídico, que vem do direito romano, do direito alemão, que é você ser responsabilizado pelo dano que você causa quando você acusa, por exemplo, injustamente uma pessoa de crime, né? Quando você imputa falsamente uma conduta criminosa, se eu falo que uma pessoa roubou e não provo, que estuprou, matou e não provo, eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? Da mesma maneira, se eu incito crime, né? Se eu alicio pessoas para o crime organizado, se eu incentivo pessoas a usar drogas, se incentivo pessoas a se faccionarem, né, ao PCC, ao Comando Vermelho, por exemplo, não acho que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, não. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Agora, na campanha que o senhor vai fazer para ser governador, o senhor vai ter que se contrapor a Tarcísio de Freitas, que divide uma parte do seu eleitorado, que é a direita. O que o senhor vai fazer de diferente de Tarcísio? Ou o que ele fez de errado até agora nesse primeiro mandato? Em relação à segurança pública, não preciso nem falar. A sensação de insegurança que nós temos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo é gigantesca. Nós tínhamos a oportunidade de, quando teve um racha interno no PCC aqui em São Paulo, em que literalmente eles estavam trocando tiros entre faccionados, a gente teve a oportunidade de mandar a rota para fazer uma limpa no PCC em São Paulo. E o Tarcísio não teve coragem porque estava apanhando da imprensa, dos partidos de esquerda e das ONGs de direitos humanos falando sobre letalidade policial. Se eu for governador de São Paulo, a letalidade policial vai aumentar muito, porque a gente vai fazer operação de retomada de território contra faccionados. Então a polícia vai matar muito, porque são criminosos que não vão abrir mão do seu armamento, que não vão abrir mão de fazer a população de refém. E esses criminosos são mortos. Agora, outros criminosos que cometem crimes mais leves, que a polícia chega e que ele se submete à prisão, aí ele vai ser preso e vai ser encaminhado para o judiciário. O outro criminoso que não aceita ser preso, que está de fuzil na mão, ameaçando a população, esse será morto. E eu não vou ter nenhum receio de receber nenhum tipo de crítica de imprensa, de ONG. Ninguém vai me desviar da minha convicção, como aliás
a gente acabou de falar sobre o PEC 6x1. Acho que está mais do que comprovado que eu não tenho nenhum medo de desgaste, ainda que isso me tire votos, ainda que isso me tire popularidade para fazer o que eu acredito. Assim eu faria na segurança pública, né? Eu quero voltar em mais uma resposta que o senhor deu, né, sobre segurança pública. E aí, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, só para entender, qual que é a proposta do senhor para a segurança pública? Porque o senhor fala em fazer limpa, em matar todo mundo em operações. Essa é a proposta do senhor para a segurança pública? O senhor acha que isso vai resolver? Já tivemos um exemplo no Rio de Janeiro de uma operação onde várias pessoas foram mortas, policiais mortos, feridos, e que não resultou em absolutamente nada. Na semana seguinte, tudo voltou ao normal, o tráfico voltou ao normal, as armas voltaram para as mãos dos bandidos. Então, a proposta de segurança pública do senhor é matar todo mundo? Não, é matar faccionado, né? E eu acho que faltou o Rio de Janeiro matar mais faccionado, né? Porque aqueles que dominam o território, né, as forças armadas do crime organizado, elas só podem ser combatidas com violência, né? É diferente de um crime do dia a dia. E a gente defende em nível nacional, até para você entender o nosso pensamento, a adoção do direito penal do inimigo. A gente não deve tratar um faccionado como um cidadão comum que comete um crime menor, né? A gente deve tratar um faccionado com uma lei de execução penal própria, com um presídio de segurança máxima em que, por exemplo, ele só tem acesso ao advogado se for dentro de um parlatório, em que ele não tem acesso à liberdade, que ele não pode sair provisoriamente, em que ele não tem saidinha, em que ele não tem visita íntima, em que a fala dele é única e exclusivamente com o advogado por meio do parlatório, num presídio de segurança máxima que a gente pretende criar o maior da América Latina e com um processo específico pro faccionado, selecionando procuradores, promotores, juízes e desembargadores especializados nas varas criminais hoje, que julgam esses faccionados. Aqueles que tiverem os maiores índices de condenação vão ser chamados para uma justiça especializada que vai julgar esses faccionados. Então, é um tratamento muito diferente que tem que ser dado para o faccionado do criminoso, digamos assim, comum. Agora, um dos pontos é a adoção de tecnologia e inteligência artificial, que é algo que a adoção de tecnologia nos governos brasileiros, não só no estado, mas nas prefeituras e no governo federal, é uma coisa que a gente está muito, mas muito atrasado. A gente poderia ter muito menos servidores, a gente poderia enxugar muito a máquina pública, a gente poderia muito aumentar a eficiência se a gente utilizasse desses instrumentos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente já tem um sistema de câmeras com reconhecimento facial. No governo do estado, a gente só tem o Muralha Paulista, que identifica placas de carros, placas frias ou carros roubados ou furtados. Por que não tem o reconhecimento facial? Faltou investimento nesse setor. Falta investimento também em equipamentos como o cromatógrafo, né? O cromatógrafo é aquele que analisa a composição química de uma substância que foi apreendida para saber se ela é droga ou se não é droga. Porque o que o crime tem feito? Ele pega uma droga, ele muda alguns elementos, né, daquela droga, né, algumas moléculas, e aí quando a polícia apreende, ela não pode condenar por tráfico porque não está no rol da Anvisa do que é considerado droga. E a gente precisa colocar aquela nova composição química no rol da Anvisa para que nas próximas apreensões sejam consideradas droga. Falta cromatógrafo para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Falta drones que tenham a capacidade de fazer um reconhecimento por calor, até de corpos que estão embaixo da terra, né? Então, o uso de tecnologia de inteligência artificial e o índice de resolução de crimes do Estado de São Paulo mostra isso, né? É uma minoria muito pequena de crimes de homicídio e de roubo que são solucionados. Tanto que, quantas pessoas você já não conhecem que já foram roubadas ou furtadas e que não se deram o trabalho de fazer um BO? Não se deram o trabalho porque sabe que na maioria das vezes não vai dar em nada, né? A investigação não vai chegar no culpado. E isso é sintoma, né, do nosso modelo de inquérito policial fracassado, que é o mesmo desde o Império, em que a gente não tem um ciclo completo de polícia. Aliás, outro ponto, nós aprovamos uma lei federal, que é a Lei Orgânica das Polícias. O governo Tarcísio até agora não regulamentou decentemente, né? As polícias estão inclusive pensando em judicializar, porque é uma proposta que unifica carreiras, que traz modernização, que ainda não é o mundo ideal do ciclo completo, mas é um grande avanço, e o governo do estado se nega a fazer a regulamentação da Lei Orgânica das Polícias, né? Então, o investimento não é só investimento em patrulhamento ostensivo, não é só o investimento, né, para que os nossos policiais tenham o equipamento, as condições jurídicas e físicas, né, de fazer o enfrentamento ao crime, principalmente em relação ao domínio de território, que tem que ser feito e não tem outra solução que não seja matar, porque os criminosos, né, se colocam nessa situação. Existe um domínio de território, você está lá na favela do Moinho, por exemplo.
né? Hoje esse problema não existe mais, mas vamos pegar esse exemplo porque é um exemplo que fica muito na minha cabeça, porque o Lula pediu para o ministro negociar com o PCC para ele poder entrar na favela do Moinho. Para mim é um absurdo. O presidente da República pisa onde quiser. Todo território é um território que o presidente da República tem que ter poder de pisar sem negociar com criminoso nenhum. Mas chega a polícia na favela do Moinho, controlada pelo PCC. Ele vai ser recebido na bala, né? Não existe nenhuma possibilidade de nenhum faccionado se render, aceitar ser preso, né? Ou ele mata ou ele morre, né? E se for para escolher entre a vida do criminoso e a vida do policial, obviamente eu vou escolher a vida do policial. Então, em relação a essas operações, o programa, evidentemente, é muito mais complexo do que matar tudo. Agora, quando tem faccionado dominando o território, a única solução é matá-lo. Mas, deputado, se o senhor entra com uma equipe atirando sem ter o devido cuidado, inocentes podem morrer também. Mas quem disse que não vai ter o devido cuidado? Da forma que o senhor está falando, que vai entrar atirando, que tem que entrar atirando e matando, inocentes podem morrer. Vamos lá. Se tem um faccionado com um fuzil, eu não vou falar para minha polícia esperar ser alvejada para atirar nesse faccionado com um fuzil. É óbvio que as nossas polícias são muito bem treinadas. A Rota é a polícia de elite mais bem treinada do país, né? Geralmente, quando você tem troca de tiros que matam inocentes, esses tiros partem dos traficantes que não têm o treinamento que os policiais têm, né? Óbvio que todo cuidado vai ser tomado, né? Não estou falando para nenhum policial chegar lá com uma submetralhadora e atirar o Léo, colocando em risco a vida dos cidadãos. Não, ele vai mirar com a precisão que ele teve no treinamento dele, óbvio. E os membros do PCC que, por exemplo, usam gravata? Qual que é a orientação para as forças de segurança? Atirar neles também? Bom, se eles resistirem, né, a nossa orientação é o seguinte: o criminoso que não aceitar ser preso tem que ser morto. Se o sujeito de terno e gravata falar não vou ser preso, atira. Não tem, isso aí não tem negociação, não interessa qual é a classe do criminoso. Se é faccionado, a gente defende a adoção do direito penal do inimigo para o faccionado. Não interessa se é o faccionado rico, se é o faccionado pobre, se é o faccionado que faz parte do exército ou da divisão das gravatas. Se você chega num banco na Faria Lima, né, com a polícia com um fuzil na mão, aponta pro engravatado e ele não aceita ser preso, ele vai ser morto, né? Se ele vai resistir, se ele vai sacar uma arma, então não há o que se fazer. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.